Fala, rapaziada! Nosso personagem hoje tem as mãos poderosas. Deve estar achando que é goleiro, né? Não é goleiro, não. Ele é quase um milagreiro, mas é um excelente profissional, fisioterapeuta renomado. Newton Petroni, o filé. O filé, ele ficou muito conhecido, né, com a recuperação em 2002 do Ronaldo Fenômeno. Ninguém imaginava que ele pudesse dar a volta por cima. Então nós vamos entrevistar o verdadeiro Fenômeno, o homem que curou o Fenômeno. Já já estaremos lá, tomara que vocês gostem. Chegando aqui no hotel Centro de Treinamento Fluminense. Que saudade bateu agora, ó. Centro de Treinamento Carlos Castilho. Estivemos aqui no dia da inauguração dessa placa, que nós recuperamos o acervo que a família do Castilho deixou conosco. E foi no dia que nós trouxemos, devolvemos o acervo totalmente restaurado, com pendrive. E olha só que beleza, né? Chegando aqui, ó, que é a sala de recuperação, ginástica, fisioterapia. Filé ali, né? É isso, olha só que estrutura legal. Muito bacana. Vamos ver. Olha aí. Olá. Que isso. Fala, meu. Porra, que estrutura é essa, cara? Espetáculo, né? Então aqui a área nossa toda de trabalho funcional e a parte de fortalecimento, de ganho de força, potência, né? Você está há quanto tempo? No clube eu estou há 10 anos, faço esse ano 10 anos de retorno, né? De retorno, né? Porque o Fluminense eu tive em 97. E aí depois saí, que aí depois aconteceu aquele fato do Ronaldo, fui para fora, voltei para o Brasil em 2002, e fiquei fora do futebol, fiquei na área acadêmica de 2002 a 2005. 2006 fui para o Santos, aí fiz 2006, 2007 no Santos, 2008 no Palmeiras, 2009 no Santos. E aí veio Grêmio, depois veio Atlético Mineiro, depois veio Grêmio. E voltei para o Fluminense agora, esses últimos 10 anos. Gostei de ver a simplicidade que ele falou assim. Aí aconteceu aquele fato do Ronaldo. Se fosse um casinho simples, não. Vamos lá dentro, então. Vamos lá. Só para a gente lembrar um pouco, né, Você estava falando que em 2002 você saiu para cuidar do Ronaldo, né? 90 e... Eu fui a primeira vez à Itália para ver o Ronaldo em outubro de 98, né? Quando as pessoas falavam que ele não... Ele ainda não tinha operado, tá? Ele estava com o joelho direito, ele já tinha esse problema nos 2 tendões, tá? Já tinha sido diagnosticado na França. E, na verdade, a gente já sabia disso desde 96. Quando ele veio do PSV para tratar comigo no Flamengo, a gente já sabia da problemática que ele tinha em relação ao tendão. Por quê? Porque o Ronaldo, o fêmur, a patela quando se articula no fêmur, ela tem que passar num trilho, que a gente chama tróclea. E no caso do Ronaldo, a tróclea, ao invés de ser assim, em que encaixa a patela, ela é assim, rasa. Então a gente chama de tróclea rasa. A tróclea rasa, ela tem um problema, qual é? Na hora que eu me movimento, eu vou tracionando o tendão patelar de maneira muito disforme, porque ela não passa no trilho. Então às vezes a patela vem para cá, puxa demais aqui, vem para cá, puxa demais para cá. E a gente já tinha avisado que isso poderia ocorrer com ele. Mas como ele vinha, na verdade, ele veio em 96 com um fragmento, tinha um fragmento de cartilagem que tinha se deslocado, é uma doença do crescimento. Mas por que você tinha avisado? Você já conhecia? Como é que você conheceu o Ronaldo? Não, o Ronaldo conheci em 96, quando ele veio para fazer a reabilitação dessa cirurgia que ele fez na Holanda. E aí o que acontece? Ele faz a cirurgia, vem para cá, e aí nós tínhamos a Olimpíada em julho. Era abril, se não me engano,
e a expectativa é que os médicos do PSV diziam que ele não ia. Bom, resumindo, ele recuperou muito rápido, 18 dias, muito rapidamente começou a treinar, foi convocado, fez a Olimpíada, foi vendido para o Barcelona. Nós tínhamos avisado que o Ronaldo era um jogador que, por causa desta problemática congênita, poderia ocorrer uma lesão gradativamente no tendão patelar. Só que aquilo, né? O cara vende, vai para outro clube, e aquilo tudo virou o melhor jogador do mundo. Depois, em 97, foi de novo o melhor jogador do mundo quando foi vendido para a Inter. Aí, cara, quando chegou finalzinho de 97, ele veio fazer uma reavaliação comigo no Brasil. Eu avisei, ó, ele perdeu bastante força. Isso é uma coisa que é alarmante para ele. Entretanto, não é ainda um problema muito grande. Isso deu um resultado horrível, mandaram eu pendurar a melancia no pescoço que eu queria aparecer. 6 meses depois veio o problema, né? Depois da Copa. Bateu a condição que realmente fez com que ele foi um martírio, né, do Ronaldo, praticamente um martírio. Eu aí vou em 98 para ajudá-lo. Consegui ajudá-lo em 98, mas já com a perspectiva, ele já estava sendo observado pelo Dr. Sayão em Paris. Em 98, eu já digo para eles, olha, você tem uma situação aí que a gente vai ajudar, mas é problemática. Voltei para o Brasil. Ele voltou a jogar, começou a sentir dor de novo, me chamaram de novo. Aí eu fui. Isso aí era meados de fevereiro. Aí nós estamos em 99. Meados de fevereiro de 99. Aí eu fui. Ele voltou a jogar, jogou bem, sem dor. Aí o presidente me chamou e falou, agora eu acho que não que você fique. Porque agora você vai, você fica. Ele joga, você vai. Ele não joga, é melhor você ficar e ajudar a gente aqui. Mas eu já prevendo, já tinha dito ao presidente, eu prevendo, o joelho direito é muito complicado, o esquerdo é possível, ao longo do tempo, a gente fazer alguma coisa. Nesse martírio todo dele, ele rompe parcialmente no jogo contra o Lecce, em novembro de 99, vai ser operado pelo Dr. Sayão, ele faz os 5 meses de recuperação, e naquele fatídico 12 de abril de 2000 ele rompe totalmente, que é aquele que a patela só por meio da coxa. Qual era a problemática na época? Que não se tinha nenhum caso no mundo de um jogador de futebol que tivesse tido aquela lesão e tivesse voltado a jogar futebol de novo. Naquele momento não se tinha. O Sayão tinha operado o Futre, Paulo Futre, lembra, da seleção portuguesa, e o Paulo Futre não conseguiu voltar a performar em alto. Ele ficou, vamos dizer assim, combaleante ali e acabou parando. Então, mesmo o Dr. Sayão, mesmo na Europa, a gente não tinha expectativa de uma lesão dessa e não se tinha protocolos, ou seja, como é que eu vou fazer um andamento de um procedimento numa lesão grave como essa, que se rompeu o tendão patelar inteiro, então toda a estrutura foi danificada e você vai ter que ir, né? Bom, e essa trajetória começa. E graças a Deus ele conseguiu recuperar. Foram 9 meses. Ele conseguiu recuperar e aí a gente, quando chegou para retornar para a Itália, isso já em 2001, para ele fazer, ele faz uma pré-temporada, faz a pré-temporada, inicia a 2001 para 2002 bem, faz o primeiro jogo contra o Brescia, faz um gol e aí começa o caminho dele para chegar na seleção, 2002. Aí em fevereiro ele faz uma lesão muscular. Aí ficou todo mundo na dúvida, porque estava muito próximo já da Copa. Aí, graças a Deus, novamente conseguiu recuperar, volta para a Itália, faz os últimos 15 jogos.
e aí é convocado para a seleção e acontece o fato de 2002, né? Então, assim, esse caso talvez seja um caso, não foi o caso mais grave. Eu acho que o caso mais grave que eu peguei foi o Michael Leite. É mesmo? Lembra do Michael Leite? Claro. Então, o Michael Leite, ele rompeu todos os ligamentos do joelho. Ele rompeu o ligamento colateral medial, lateral, cruzado anterior, cruzado posterior. Então ele fez uma lesão gravíssima num jogo contra o Flamengo, que ele foi soltar, o Bruno era o goleiro. O Bruno foi abafar a bola, ele saltou, quando ele saltou, o joelho rodou em cima dele, mas rodou todo. Então o pé ficou preso e o joelho rodou todo. Essa lesão é gravíssima. Mas era uma lesão grave no sentido de que a gente não tinha expectativa de jogadores voltarem a jogar, jogadores de futebol voltarem a jogar com aquela lesão. Ele conseguiu, vamos dizer assim, quebrar esse paradigma. Caramba, eu não lembrava Então eu disso. fiz um briefing para você aí, para te dar uma... Cara, e o Ronaldo dedicou a você, né? Adeus, né? Adeus, a família, e depois eu vim ali, eu sou coadjuvante nesse processo. Mas isso que eu queria entender. O principal é Deus, meu. Na depois época, o resto. Na época, eu lembro dessa coisa de falaram que você estava querendo aparecer. Como é que é a relação de lá para cá, do fisioterapeuta com a ortopedia, melhorou? Não, melhorou muito. Muito. Pô, eu digo para você que, por exemplo, estou há 10 anos trabalhando com essa equipe médica do Fluminense aqui. Cara, é uma sinergia espetacular. Na verdade, as decisões, né, não podem estar centradas só num profissional. Elas hoje requisitam, principalmente no ambiente que a gente vive, que o nível financeiro é muito alto. A gente está falando de cifra que dentro do Brasil pode ser até mais ou menos, mas são cifras exorbitantes. Você tem jogador ganhando 1 milhão, ou 500 mil, ou 1,5 milhão de reais, é muito dinheiro. Então você tem em jogo aí uma cena que é diferente de tudo que você vê normalmente num ambiente de uma clínica, de um hospital, de um centro de recuperação. Então o futebol ele tem esse nuance que fez com que houvesse um entendimento por parte dos profissionais que não tinha como, tinha que dividir as opiniões para a gente poder chegar a uma conclusão melhor. Né? 2 pensam melhor do que 1, 3 pensam melhor do que 2 e assim por diante. Então hoje aqui no Fluminense são 10 anos que eu trabalho com o Dr. Douglas, que é o responsável, e a gente conseguiu uma sinergia imensa, né? E eu acho que o Fluminense mudou o modelo, criando um modelo novo. Porque a gente foi criando ao longo dos anos, a gente foi criando um modelo que ainda não existe. Você vai rodar os clubes no Brasil, você vai ver que não existe, porque a maioria está centrada no modelo de uma pessoa só responder. É verdade. Entendeu? Aqui não. Aqui existe todo um amparo e um anteparo, até para quem vai falar se aquele atleta vai ou não jogar, um anteparo de avaliações. Então ele, cara, eu olho a imagem, o outro olha a termografia, ele faz a parte clínica e a gente chega à conclusão, não, de repente dá para jogar. Vamos segurar ele 1 dia, 2 de treino e vamos botar. E aí, entendeu? Essa coisa evoluiu muito aqui no clube, tá? Mas, por exemplo, aquela contusão do Ronaldo acontecendo hoje, você faria totalmente diferente? Teria mais facilidade? Hoje a gente tem muito mais recurso, né, cara? Muito mais. Eu acho que assim, houve um crescimento muito grande dos procedimentos da fisioterapia que são mais, vamos dizer assim, considerados mais invasivos, né? Você tem eletrólise, hoje você tem eletromagneto, hoje você tem a metodologia utilizando a fototerapia, utilizando laser e LED. Esse conjunto que cresceu muito, cresceu por quê? Porque o fisioterapeuta cresceu clinicamente, aprofundou o conhecimento dele da parte clínica. Então, por exemplo, não é que o cara tem uma dor, por exemplo, no meio da coxa. Então, no passado, você viria um fisioterapeuta, por exemplo, não, se a dor está aqui, eu vou colocar uma agulha aqui. Hoje não, hoje ele tem que fazer a introdução de um procedimento invasivo se utilizando do que ele realmente existe, de uma ultrassonografia. Então ele vai lá e vai olhar, não, aqui está a lesão. Aqui está a lesão porque eu estou vendo através da ultrassonografia. Esse mudou o conceito
do profissional em relação ao atendimento que ele está fazendo ao paciente. Por quê? Porque ele melhorou o conhecimento clínico dele, a abordagem dos exames melhorou e deu a ele esse up, vamos dizer, de crescimento profissional e que, na minha opinião particular, não tem mais retorno. Eu particularmente, tenho dito para os meninos aqui no Fluminense, nós temos 5 fisioterapeutas no futebol profissional, 6 na base, né? Então, assim, a gente procura não trabalhar muito com estagiários, a gente procura trabalhar com os profissionais. Eu, desde a chegada do Mário como presidente, eu assumi a responsabilidade da coordenação da fisioterapia toda do clube. Futebol feminino, futebol amador e o futebol profissional. Isso a gente vê, por exemplo, como torcedor, né? Estou falando como torcedor, assim, de olhar. Um outro caso também que a gente ouvia falar muito era do próprio Ganso, né? Que o Ganso, ele vinha sempre, jogava uma partida, parava, de repente aqui no Fluminense ele engrenou, né, cara? Porque assim, o gênio você não tira, né? O cara é gênio, é gênio. Exatamente. Você vai melhorar o quê? A condição física dele para que ele possa expor aquilo que ele tem de melhor. Um cara que é gênio, você não pode alijar ele do processo, que é uma burrice. Você tem que fazer o conjunto de atividades que levem a ele a performar no alto nível. O Fluminense conseguiu ajudar alguns nesse sentido. E você também, as contusões, por exemplo, de outras modalidades, elas são, por exemplo, você fez também com o Guga, né? Fiz com o Guga então. Mas o Guga tinha uma lesão complexa, né? Ele tinha ido para o Mark Philippon, em Baltimore, nos Estados Unidos, operar com o Mark Philippon, que é o maior cirurgião de quadril do mundo. Mas o Guga já tinha operado com um espanhol e a coisa não tinha evoluído bem. Foi uma tentativa. Quando ele chega no Mark Philippon, a lesão se agravou. Então, o Mark Philippon opera o Guga, e ele entra em contato comigo, eu começo a trabalhar com ele. Por quê? Porque tinha uma Davis em julho de 2006 que ele queria porque queria jogar. Então, antes dele ir para o Mark Philippon, ele me chamou e falou assim, eu preciso te mandar eu preciso ir aí. Aí ele veio para o Rio, eu avaliei e disse assim, não tem jeito, tem que operar. Tem uma lesão labral, o quadril não dá. Ele vai para o Mark Philippon, opera, volta, e começamos a recuperar ele naquele centro de treinamento da Mil, lá no Recreio. E quem era o responsável lá era o Pardal, era o Ascioli. Aí, o Ascioli abriu as portas, né? Eu atendia vários jogadores do Ascioli, né? O Feijão, por exemplo, na época, que era um jogador que tinha promissor, lembra do Feijão? Lembro. Eu atendi o Feijão muitas vezes. Bom, resumindo, fizemos o trabalho do Guga. Quando foi chegando na reta final da recuperação dele, o Meligeni me chamou e falou, posso ver os treinos dele? Pode, ele está batendo na bola já. E começou a ver, eu vi o Thomas Koch. Aí os dois olharam e falaram, eu acho que esse cara vai dar para jogar Davis. E ele foi jogar Davis. Caraca. Na dupla, porque eu disse na simples não dá, tem que jogar na dupla. E ele foi jogar Davis. Quando terminou, o treinador dele era o Gumi, argentino. E quando acabou a Davis, ele falou, terminou com o Gumi, estávamos voltando para Florianópolis, e ele falou assim, cara, eu estava conversando com o Agassi me treinar, que eu acho que vai ser um negócio legal. E eu conversei com o pessoal do tênis, e eles querem que tu faça o circuito todo do tênis como fisioterapeuta. Para mim era uma coisa nova, entendeu? Eu falei, acho que vai ser super legal. Só que ele tomou uma decisão na vida dele. Quando chegou no avião, eu vi que ele tinha mudado um pouquinho, mas quando chegou lá mesmo na decisão, que a gente tinha falado com o Agassi por online, né? Aí ele falou assim, eu tenho um negócio para te falar, eu tô pensando em voltar pro Larry. Para mim, cara, Larry, Perry, Antony, pouco importa, desde que siga a regra da situação que ele tinha
operado, não tinha problema nenhum. Fui atender, fui lá falar com o Larry, né? Eu não conhecia ele. Muito prazer, tá. Eu falei, Larry, ó, a situação clínica do Guga é essa. E aí, o Larry disse para mim assim, olha, cara, eu trabalho de forma um pouco diferente. Eu disse, não, somos amigos. Aí eu me afastei, foi quando eu fui para o Santos. O Vanderlei me ligou e aí foi aquele momento. Aí o Guga seguiu a vida dele ali, paralelo com o Larry. Mas eu também atendi o Guga. Né? Voltando ali, o Ronaldo, quando falaram com você, as pessoas que falaram, isso ficou público, né? Que você estava querendo aparecer, queria botar uma melancia, isso ficou muito claro ali na hora. Que tinha uma... Aí depois ele se ferrou. Então, como é que foi depois você também, né? Depois eu continuei sendo Judas, vai. Porque aí depois muita gente do futebol falou que fui eu que acelerei a recuperação do Ronaldo e rompeu totalmente o tendão patelar. E depois, quando fui fazendo a recuperação, aquela grave dele, eu acho o brasileiro é muito engraçado, né? O brasileiro é um povo interessante. Quando o barco afunda, ninguém quer estar. Né? Aí quando o barco encheu, tá todo vapor, agora eu tô com iate, né? Eu tô com Boeing 777. Aí todo mundo quer entrar de novo pro barco. Na verdade, aquela questão do Ronaldo, cara, foi muito mais complicada disso que eu acabei de falar para ti. Tiveram muitas interferências, tiveram muitas situações complexas, muita coisa envolvendo até a própria Nike. Cara, teve muita situação e eu tive que ser sempre o cara que ia dizer não. Você imagina, eu vou chegar lá no Stedman, o maior cirurgião de joelho dos Estados Unidos. Aí eu quero abrir o joelho do Ronaldo de novo. Não. E o Ronaldo te ouvia? Sim, não é que ele não a questão do Ronaldo não é porque ele me ouvia, não. É porque ele não tinha outra pessoa para chegar e colocar, se posicionar tecnicamente para que caminho que ele fosse tomar, entendeu? E eu acho assim, quando a gente foi para Capbreton, no sudeste da França, com 55 dias num hotel, sozinho, eu e ele, porque aquele hotel era um hotel de passagem de verão, era um campo de golfe, né, na verdade. Então, ali que ele começou a gostar do golfe, porque eu tinha que fazer ele perder peso, mas eu não podia fazer atividade com ele. Então eu comecei fazendo os 18 buracos, volta dos 18 buracos, faz os 18 buracos, e ele ia fazendo, e foi ali que ele tomou gosto pelo golfe. Então assim, o Ronaldo teve momentos da recuperação dele extremamente complexos, extremamente difíceis. E depois, quando ganhou em 2002, todo mundo achou que maravilha, né? Que coisa linda, que coisa espetacular. Aí todo mundo queria entrar no barco. É verdade. Que é uma característica, infelizmente, nossa. Ninguém é capaz de dizer que o outro... Não, olha, quem fez a recuperação foi o fulano de tal. Eu também fiz parte, mas a base da recuperação foi feita aqui. Eu cheguei a escutar que o Ronaldo se preparou para a Copa com a seleção brasileira. Se ele tinha jogado as últimas 14 partidas do campeonato italiano, como é que ele... Assim, cara, mas isso é só o Brasil que acontece. Agora, você tem noção, ele só agradeceu a você, tudo bem, Deus... Não, Deus, família... Não, mas de profissional Deus, da área... Família... Eu e o Dr. Sayano, né? Aquele, na hora, ele falou, ele estava sob o impacto da emoção, porque assim... Quando perguntaram para ele ali no campo, etc., é porque ele estava sob um impacto gigantesco. E assim, eu fui muito... Ninguém ficou mais próximo do que você? Dormia, comia, mais que qualquer um. Eu fiquei, durante os 9 meses, nós ficamos juntos mesmo, 7 meses. 7 meses, só eu e ele. Agora, antes dali, eu acho que você tem a noção de que você abriu esse mercado, né? Quer dizer, abriu não, mas você botou em evidência mesmo, né, a fisioterapia, né? Porque não tinha tido até lá um jogador que tivesse pedido para um fisioterapeuta. Não, então, mas aí assim, nós tivemos, né, o Nivaldo Baldo. Eu acho que a gente teve alguns profissionais que mexeram, né?
Talvez eu tenha tido a oportunidade, porque quando eu vou em 90 lá para aquela história da Copa do Mundo do Romário, que criou aquela polêmica gigantesca, né? Uma polêmica gigantesca, com o doutor Lídio não aceitando, aquela coisa toda que na verdade ele acabou me ajudando, porque quando ele criou a polêmica de não querer ter um fisioterapeuta na seleção, ele abriu o espaço para a imprensa começar a questionar isso. Por que não pode? Né? A primeira coisa. Então ali eu acho que foi o ponto, sabe, o ponto-alvo. Naquele momento deu um impacto, porque a seleção, quando perde aquele jogo para a Argentina, a imprensa começa a descrever todos os acontecimentos. E isso veio de maneira muito pesada. Só que é que eu falo assim... Isso foi em que ano? Foi 90. 90. O Romário faz a fratura, a luxação do tornozelo num jogo na Holanda. Opera na Holanda com um belga, um holandês e um alemão. Os três operam ele. Naquela época, a expectativa de se voltar depois de uma fratura ou luxação era normalmente 6 meses para jogar. Né? Tinha alguns casos com 5. Mas eu tinha feito um trabalho, eu tinha desenvolvido um trabalho na universidade e que eu encurtava esse tempo com segurança e com descrição na literatura sobre isso. E ele me chama, ele me liga, através de um amigo, ele soube dessa questão e me ligou. Você vem, aquela coisa toda, eu fui. Quando eu cheguei lá, eu conversando com os médicos, eles acharam que aquilo era impossível. Porque faltavam março, abril, maio, junho, faltavam 4 meses para a Copa, para ele jogar a Copa. Aí o que aconteceu? Bom, vamos decidir, vai, não vai, vai, não vai. O Romário acabou assumindo a responsabilidade de botar ele, de me botar ali e de acreditar no processo. Legal demais. A irreverência dele faz isso, né? Porque o Romário era um cara obstinado. Quando ele tinha a porta, ele não queria saber quem arrebentou a porta. Se você desse a segurança para ele, ele vai embora. E bom, aí o que acabou acontecendo? Os médicos começaram a entender que aquilo estava dando resultado sem nenhuma interferência clínica, não tinha intercorrência. O tornozelo não inchava, aquela coisa toda. E ele reduziu o tempo, que era de 6, ele reduziu para 3. Aquilo criou um clima. Quando eu saí da Holanda, eu me lembro que tinha assim, Holanda, Bélgica, Alemanha, França, já abrindo um leque, dizendo assim, existe um fisioterapeuta que criou uma metodologia de acelerar uma recuperação. Quando eu chego na seleção, é tudo ao contrário. Né? A seleção faz o quê? O caminho ao contrário, porque eu pensei o seguinte, eu vou chegar lá, eu tinha um documento que eu tinha que entregar para o Lídio, que era o documento dos médicos do PSV, relatando a questão da problemática do Lídio. Eu acho até, cara, eu tenho que falar isso, foi muito injusto a porradaria que o nego deu no Lazzaroni. Que o Lazzaroni não foi o responsável por aquela bagunça toda. Né? Na verdade, aquela situação que ocorreu em 90, ela é multifatorial, são vários fatores. Claro, E o Lazzaroni acabou apanhando. Né? Uma das coisas que o Lazzaroni, por exemplo, sofreu foi com essa questão, porque ele não tinha um suporte. Você tinha o Lídio e os massagistas, mas não tinha um profissional para entrar aqui para fazer exatamente, não, é possível que esse fulano que fez a lesão aqui, a gente recupere a tempo ele para ainda... Mas é aquela história que você falou, a imprensa tem muito isso, tem que ter um culpado, né? Exato. Do outro lado, aí o que aconteceu? Aquele momento do Romário fez BUM! Quando deu aquele BUM, fisioterapeuta, começaram a... Aí os clubes começaram a se tocar, sabe? Mas, por exemplo, quando você vai para a Itália, lá o clube, eles não tinham um fisioterapeuta, não existia? Não, então, profissão de nível superior de fisioterapeuta, na Itália ainda não existia. Porque ele tinha 3 profissionais que eram pedaços quebrados que, na verdade, eram fisioterapeuta. Como em Portugal. Agora, em 2019, é que foi criada a Ordem
dos fisioterapeutas de Portugal. Caramba. Não tinha, até 2019. Eu, quando fui para Portugal em 92, 93, aliás, eu tive que receber uma recomendação. Tive que levar meu currículo para a Universidade do Porto e a Universidade do Porto me aprovar, meus contra-cheques vinham assim, médico e fisioterapeuta. Por quê? Porque eu não era nem médico, mas também não existia a fisioterapia, o fisioterapeuta. O cara criou ali uma situação para eu poder trabalhar dentro do clube, que eu fui contratado lá para Portugal. Então você vê o seguinte, naquela hora que deu boom, e aí o que eu faço? Pô, meu irmão, vou voltar para o Brasil e tá tudo bem, voltamos para o Brasil. Vem a sequência da ida para Portugal, e em 95 o Romário machuca o joelho, naquela final para Flamengo e Fluminense. Só que ninguém sabia se a final ia ser Flamengo e Fluminense, porque ainda tinham 4 jogos ou 3 jogos antes. E aquela ali é outra pancadaria. Tu lembra? Então, naquela ali criou um clima do caramba, porque o um dizia que não ia e o outro dizia que ia, mas só ia para o jogo da final. E o Romário jogou 3 jogos antes. Ele jogou contra o Volta Redonda, fez 2 gols. Depois teve Flamengo e Botafogo, foi um gol que ele chuta, que o passe vai para o Sávio, lembra? E aí ele vai para a final. Ele nunca tinha marcado um gol contra o Fluminense, marca o gol, mas infelizmente perderam o jogo com aquele... Eu acabei ficando no Flamengo. Fiquei no Flamengo, 95, 96, 97 eu vim para o Fluminense. Quando chegou no final de 97, as coisas que estavam acontecendo na época no Fluminense não andavam bem, estava muito ruim. Eu aí parei, voltei para a universidade de novo, meu caminho acadêmico, voltei para a universidade. Quando chegou lá, meados de 98, acontece a trajetória toda do Ronaldo. Aí entrou o Guga. Mas em 95 a gente tem um outro fato, que para mim talvez seja o fato que também dinamizou muito a profissão. Você vai recordar. O Túlio machuca antes do jogo da semifinal do Campeonato Brasileiro em 95. O treinador era o Paulo Tuori. E ficou naquela dúvida, o Túlio vai jogar ou não vai jogar? Aí o pessoal do Botafogo entra em contato comigo, vai ter que ser escondido. Fui para a cobertura do Túlio, eu, Túlio, Montenegro, era o vice de futebol, estávamos lá conversando, o Paulo Tuori estava lá, eu falei, eu tinha ido com o Flamengo para jogar a Supercopa na Argentina, e na volta, na noite lá, o Túlio ligou para o Romário. Falando como o Romário veio com o filé para ver se dá para me atender. Aí o Romário falou o seguinte, vou falar com o Kleber, mas não te prometo nada. Pede para o Montenegro ligar para o Kleber. Aí o Montenegro ligou para o Kleber, o Romário falou com o Kleber, e o Kleber cedeu um fisioterapeuta dele, do Flamengo, para fazer com que o Botafogo tivesse um jogador em campo que levou ele ao título. Que levou o título foi isso. Aí por quê? Porque o Túlio marcou gol nos 2 jogos contra o Cruzeiro. Foi. Aí o que aconteceu, cara? Aquilo ali também foi uma repercussão. Por quê? Na sequência do Túlio... Mas as pessoas ficaram sabendo. Todo mundo, por quê? Todo mundo porque ele... O fotógrafo pegou uma foto, deu na cobertura do Túlio. Eu, Túlio, Marcelo Alves, André Silva. Tinha uns 5 jogadores dentro da piscina, eu tratando. E aquilo, foi pro jornal, né? Jornal tal. Aquilo virou uma explosão. Aquilo pegou 90, quando aconteceu aquele fato, fez assim, bum, de novo, todo mundo lembrou, né? Pô, peraí, tem que ter fisioterapeuta, gente. Os clubes têm que ter fisioterapeuta. Eu acho que ali foi o segundo... Hoje todo clube tem? Todo clube tem. E no mundo todo? No mundo todo. Você abriu mais portas do que eu imaginava, então. O mundo todo. Quando eu estive na Itália, eu ajudei os italianos a montarem, a mostrar para eles que como o Brasil tinha uma legislação muito forte, vamos dizer assim, muito bem descrita, que eles lessem, e aí eles criam o Conselho de Fisioterapia na Itália. Portugal veio para o Brasil para pegar exatamente a legislação brasileira para fazer a ordem de fisioterapeuta em 2019. Então, assim, esse conjunto trouxe o Brasil para uma posição, em termos da profissão,
vista com muita, vamos dizer assim, vista com muita força. Força não somente questão política, mas força também na questão de conhecimento. Pô, esse profissional, esse cara tem uma base de conhecimento muito forte. Como é que você faz, a pessoa que quer ser um fisioterapeuta, ela precisa fazer o quê? Precisa fazer uma faculdade, são 5 anos. De medicina ou de fisioterapia? De fisioterapia. Pô, que legal isso, né? Faz uma faculdade. Eu achava ainda, quando tu viu, eu achava que fosse medicina e lá na frente você... Não, faz uma faculdade de fisioterapia, são 5 anos. Pô, que legal se isso. Formando específico para recuperar as pessoas nas várias clínicas. Então tem um fisioterapeuta que vai trabalhar com a reumatologia, tem um fisioterapeuta que vai trabalhar com a traumatortopedia, tem um fisioterapeuta que vai trabalhar com a gineco-obstetrícia, tem um fisioterapeuta que vai trabalhar na UTI, vai trabalhar com respiratória, com a pneumologia. Então essas clínicas, o fisioterapeuta aprende tudo dentro da universidade para que ele possa estar apto a entrar no mercado e atender qualquer tipo de paciente. E hoje a gente vê muito falar nessa coisa do analista de desempenho, né? Uhum. Ele é da área da fisioterapia ou da área geral que chega para vocês o estudo ali do jogador? Não, o que a gente... o analista ele vai analisar a parte técnica, né? Mas ele não vê isso, esse jogador não se machuca, passou uma temporada sem se machucar. Mas mesmo que eles façam, o analista faça, a gente tem nós temos paralelamente uma busca que a gente faz sobre esse atleta. Tá. E aí normalmente eu faço a busca e entro em contato com o colega do outro clube, né? É o Felipe Melo veio, eu liguei para o pessoal do Fred Manhães, que é o fisioterapeuta lá do Palmeiras. Sempre a gente faz uma troca de informações. É claro que você tem uma questão ética aí por trás, mas você troca as informações para poder correr normal. Hoje o sistema que a gente tem, que a gente usa, de lesões e da parte médica, onde entram todas as áreas, inclusive a da análise de desempenho, qualquer um dos profissionais que são responsáveis pelas áreas tem acesso a tudo. Tá. Se, por exemplo, o cara do analista de desempenho quer saber quantos jogadores eu tenho machucado daquele, entra no sistema, está lá descrito. E eu acho que assim, se você pensa que o que você fez ontem é o que você tem que fazer amanhã, você está errado. Aquilo que eu pensei ontem eu não vou fazer hoje, cara. Não é isso? E às vezes eu vejo muita gente nova, o cara no conforto. Você chega lá no clube e tal, o que você faz? Toca o piano. O que você toca? Toca o Mozart. Amanhã você toca o quê? Mozart. Depois da manhã, Mozart. Eu não tenho Beethoven, não tenho Bach, não tenho Liszt, não. Só tenho Mozart. Não dá para ser mais assim, porque o esporte ele é uma evolução gigantesca. E se você não for buscar, condições para melhorar a sua condição técnica, tu vai ficar ali na mesmice. Então, para a gente finalizar aqui, é filé por quê? Filé porque, eu pesava 50 quilos. Né? Eu pesava 50 quilos, uma moda de sacanagem, mandou o filé. Depois aí ele vai trocando ao longo dos anos, né? Ele vai, não, filé é a carne melhor, filé é isso. Mas era filé de borboleta, né? Era muito magrinho, né? E outra coisa, na pelada, no par ou ímpar, você é escolhido em primeiro, segundo? Se for para meter a porrada, é o primeiro. Você tem que fazer a sua clientela, né? Meu irmão, sabe por quê? Quando batia a pelada assim, eu olhava assim, outro time é muito técnico. Chama o filé, vamos sentar a porrada neles. Aí era eu primeiro. Agora, apresenta o pessoal aí. Temos aqui o Caio, o Saulo, o Felipe Petroni, o Rolf Kluger. Sei lá. Era o time do Japão, Yokohama Flamengo. E tem o Roberto Tupinambá que já saiu. Pô, que legal, hein? Esse grupo aqui, somos 3, 4, 5, e tem mais um que é o Jorge. São 5 fixos e um variável. Porque eu sempre faço um da base vir para cá, para melhorar o atendimento dele, para ele ver como a gente trabalha, e leva para a base. Uma vez por mês a gente tem uma reunião com todos os filhos, inclusive as fisioterapeutas do futebol feminino, né?
Sempre que tem um curso, a gente tem uma sessão clínica, discutir caso. Um caso como esse, como é que a gente faz a abordagem? Então, hoje existe uma integração do Fluminense entre base profissional e futebol feminino total. Se eu fosse o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, a primeira coisa que eu faria era criar uma coordenação da fisioterapia. Então, você tem um coordenador da fisioterapia que vai indicar os fisioterapeutas que irão participar não apenas do futebol profissional, mas de toda a base. Claro. O 15, o 17, o 20, perfeito? Tem que ser indicado por um fisioterapeuta, coisa que não é hoje. A segunda coisa é, eu preciso que todos esses fisioterapeutas estejam alinhados com um protocolo de atendimento. Então, você precisa treinar esse grupo dentro da base de conhecimento que se sabe hoje dentro do esporte, da fisioterapia esportiva, para que todos eles, aqueles que forem, estejam alinhados com o mesmo. Não acontece. Primeiro, porque você está trabalhando com top. Ah, mas é o top do 17, e daí? Amanhã ele vai ser o Neymar. Com certeza. Ali vai sair vários Neymar. Aí você tem o 20. Porra, o 20 está colado. É o cara que eu vou usar para a próxima Copa do Mundo. É o cara que vai ter 24 anos. É o cara que eu vou usar. Então eu tenho que ter uma visão ali no 20 extraordinária. E no profissional? No profissional eu preciso ter um procedimento que quem vá saiba resolver muito rapidamente. Por quê? Porque ele não tem chance de tempo. Ele não tem chance de tempo. Senão ele vai estar maquiando. Ele não tem chance, ele tem que ter um grau de resolutividade muito grande. Também não é. Se eu fosse presidente da CBF hoje, te juro por Deus, a primeira coisa que eu faria é departamento médico, departamento de fisioterapia. O departamento de fisioterapia tem um profissional coordenando, indicando e treinando esses profissionais que vão para todas as categorias, seja desde o profissional até o 15. Porque assim, o garoto que hoje está no 15 e amanhã vai estar no profissional, ele não vai ver diferença. Essa é a minha briga dentro do clube, tá? Dentro do Fluminense. O garoto que está lá na base, ele tem que ser atendido igual o Fred. Ele não pode ser atendido diferente, porque ele é um patrimônio do clube. E a gente na seleção tem um outro problema. Nós trabalhamos com patrimônios de todos os clubes do mundo. Não trabalhamos com patrimônio de um clube. São patrimônios de todos os clubes do mundo. Então o grau de seriedade, o grau de complexidade aumenta. A capacidade de comunicação com os clubes, porque você tem que fazer a comunicação dos clubes. O fisioterapeuta teria que falar com o fisioterapeuta do Manchester, teria que falar com o fisioterapeuta do PSG, esse, na verdade, é o caminho. Senão, 7-1. Alemanha. Isso é bom pra caralho. Ó, nota 1000. Obrigado, mano. Isso aqui é filé, o fenômeno. Ele que é o fenômeno, né?